E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo, que enfrenta a Portuguesa em busca aí de mais 3 pontos no Campeonato Paulista, com estreia de Dória, estreia de Tolói e Caleri provavelmente de titular, e vou estar trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto e comenta aí qual para você é a escalação ideal e se você gostou da escalação do São Paulo de hoje. Crédito, direito, história de texto, descrição, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Não, ele tá voltando aos poucos, ele se machucou em abril, ficou fora todo o restante de 2025, mas o Crespo ele quer dar sim minutagem para os jogadores, ele quer ter todo o elenco à disposição, ele até fez algumas queixas em algumas entrevistas que deu nesse ano, falando que o elenco é curto, não é o ideal, e que ele precisa ter o carro na pista, precisa colocar o carro na pista, então ele precisa deixar todo mundo apto para jogar. Dentro das mudanças que a gente pode ver no São Paulo hoje, eu destaco a chance do Luca, atacante de 18 anos, da base, que vem agradando a comissão, ser titular pela segunda vez, ele foi titular contra o São Bernardo. Já destaquei a questão do Lucas e do Caleri, possivelmente como titulares, e destaco a zaga, uma zaga nova, com a estreia do Dória, que foi contratado esse ano, ao lado do Tolói, que ainda não jogou em 2026. Eles já foram sim dupla de zaga do São Paulo lá em 2015, 11 anos atrás, inclusive a última partida que fizeram pelo São Paulo juntos não é de boa lembrança para o torcedor, foi uma derrota de 4-0 para o Palmeiras, mas existe sim a possibilidade deles serem os titulares hoje. Deixando de falar de São Paulo, da parte do campo um pouquinho, Bruno, só para trazer uma notícia de bastidores, né? O São Paulo tem um começo de ano aí com muita notícia fora do campo. Hoje a Polícia Civil deu prosseguimento a mais uma etapa da investigação do inquérito do caso Camarote, que é aquele caso de venda ilegal de ingressos para um show da Shakira, que aconteceu em fevereiro do ano passado. Hoje foram mandatos de busca e apreensão contra o Douglas Schwartzman, que foi diretor adjunto da base do São Paulo, a Mara Casares, que é ex-esposa do presidente Júlio Casares, que foi empichado na sexta-feira, e foi diretora do Departamento Feminino, Social e Cultural do São Paulo, e contra a Rita Adriana, que é quem supostamente estava agenciando essa venda ilegal de ingressos para o camarote. A gente, na sexta-feira, cobriu o impeachment do Casares, mas ainda está longe de acabar, ainda tem esse inquérito na Polícia Civil investigando irregularidades dentro do São Paulo. Provavelmente por um tempo longo, eu diria, a gente ainda vai ver muito do noticiário do São Paulo dividido entre o campo e os bastidores, viu, Bruno? Apesar da mudança aí na presidência do clube e também do desempenho esportivo, que na última semana não foi ruim, né, Breiler? Com uma vitória ali no Morumbi e depois um empate, apesar de ter sofrido gol no final ali contra o Corinthians. Foi bom, já tem um começo, um princípio de virada de chave no São Paulo, depois de um início de temporada muito turbulento, de muitas dúvidas, o Crespo aos poucos vai encontrando soluções no campo. Uma pena que não pode dar sequência, né? Porque tem um calendário muito apertado, tem clássico já no fim de semana. O ideal seria, encontrei o esquema ideal, uma linha de 4 lá atrás, o meio-campo começando a encaixar com o Marcos Antônio, com o Danielzinho. Vamos testar mais? Só que precisa dosar por ser começo de temporada e também administrar pensando já na estreia no Campeonato Brasileiro no fim do mês, mas já é um indício de time melhor do que no começo da temporada. A expectativa do torcedor do São Paulo é ver a situação do Lucas, né? Se o Lucas finalmente consegue deslanchar, porque a exceção daquela participação no título da Copa do Brasil em 2023, a volta do Lucas ao São Paulo, na minha visão, é frustrante, porque assim como o Neymar no Santos, teve lesões, faltou sequência e ainda não foi o protagonista que se espera de um cara do tamanho do Lucas Moura nessa volta ao São Paulo. Quem sabe agora, começando uma temporada, ganhando mais sequência e regularidade, ele consiga, de certa forma, concretizar todo esse potencial e a expectativa que o torcedor do São Paulo tem nele. E agora fica com aquela atenção, aquele cuidado, porque foi justamente na reta final do Campeonato Paulista, na semifinal do Paulista do ano passado, quando ele sofre a primeira lesão daquela série de lesões que ele sofreu e que comprometeu a temporada dele no ano passado, Mari. Exatamente. Na temporada passada, o São Paulo faz um bom jogo contra o Corinthians, que o Lucas vai bem, inclusive, ainda no Campeonato Paulista. E aí tem uma sequência interrompida e ele precisa muito desse ritmo, né? Mas eu tô curiosa também para ver como que o Caleri vai voltar para o São Paulo. Porque ele se machuca não no melhor momento dele, ele já tá há um tempo passado
passando, né, por uma fase não goleadora dentro do São Paulo. E agora ele volta num contexto de time que já tem um Tapia marcando, o Ferreirinha já teve a sua boa fase também. Então eu tô curiosa para ver como que o Caleri vai voltar a ser introduzido nesse time agora, entre aspas, sem tanta responsabilidade assim de ser ele o homem-gol. Mas, claro, ele precisa marcar. E a posição de centroavante sofreu muito com as Muito. O contusões André também se no machuca também no melhor momento, enfim. Os jovens ali da base também, né? Então foi uma sequência e o Crespo tentando também agora passar por esses problemas políticos todos que afetaram e administrativos que afetaram o São Paulo, que vem afetando pelo menos desde o ano passado. Bom, o São Paulo vem do empate contra o Corinthians. Mas, por isso que o Becker traz o exemplo, né? O Corinthians tirou um presidente pelo impeachment, assumiu o vice que estava com ele o tempo todo, é a mesma situação do São Paulo agora. Exatamente. Né? Mas, bom, e no meio disso tudo, o São Paulo joga, é isso mesmo? Então, o Corinthians jogou e, diferentemente do São Paulo, separou as coisas. Sim. O São Paulo não tem a mesma cultura. Sim. Então, hoje, quem pensou em ir ao jogo, pensa duas vezes. Não porque vai jogar São Paulo e Português, do Crespo ou Caleri, mas por causa disso. O torcedor do Corinthians não pensa duas vezes antes do estádio. Ah, tá. Você acha que o torcedor do São Paulo pensa... Não, Claro! O torcedor do São Paulo, como característica, pensa duas vezes. O torcedor do São Paulo está mais preocupado com isso do que com o campo. Não tem essa trégua. Vai estar... O Corinthians começa o jogo, esquece, ganha e depois volta. Exatamente. Né? Exatamente. Então vamos ver como é que deve entrar em campo o São Paulo, que deve mexer bastante no seu time para encarar a Portuguesa. Deve ser isso, Arnaldo. Rafael, Cédric, é possível, porque ou é Cédric ou é Mike, não tem outro, né? Isso. Aí, mexendo muito no time, Tolói e Dória, seria a zaga nova aí do São Paulo, nova velha, né? Nova, de dois caras que já passaram pelo São Paulo, poupando todos os outros zagueiros, o Arboleda, Essa é uma possibilidade de time de reunir praticamente nenhum jogador que atuou contra o Corinthians desde o início, né? Pela questão física, pelo revezamento, esse novo sistema e tudo mais. É mais parecido com o time que jogou contra o São Bernardo, né? No meio de semana passada. É a última chance do Crespo fazer, como o Abel também, né? O Crespo tem o Palmeiras e depois tem o Flamengo pelo Brasileiro. Não vai dar para fazer muitas escolhas. Talvez jogue até o Coronel, o goleiro, pode ser. Como jogou o Lomba, mas é como o Becker falou, né? Se dá errado, ninguém lembra que no 6-0 do Fluminense era o Yang o goleiro, mas que ele não teve culpa nenhuma nos gols. Mas voltou? Cadê o Yang? Voltou? Esse parênteses feito. E aí tem algumas, além dos meninos, do Luca, do Nicolas, do Pedro Ferreira, os três estão, curiosamente, né? Estão inscritos na Copinha e o São Paulo joga no dia seguinte pela semifinal da Copinha no Morumbi contra o Ibrachina. Mas o Crespo tem priorizado, diferentemente da questão lá da época do Zubeldia, o Paulistão. Então, Pedro Ferreira, principal jogador do time da Copinha, paciência, vai jogar contra a Portuguesa. Além dos meninos, tem os veteranos, é isso mesmo que você falou, né? A dupla de zaga, que já foi dupla de zaga do São Paulo há 10 anos, o Dória, que recém chegou, e o Tolói, e o Caleri, possivelmente começando pela primeira vez como titular desde a questão da lesão no joelho. Né? É um time, meio que alternativo, não é o time principal do São Paulo. Pensando essencialmente no jogo contra o Palmeiras sábado. Eu acho que não é só no Palmeiras, né? É a questão da quarta-feira contra o Flamengo, né? Exatamente. São duas pedreiras, né? Já que o São Paulo, essa é uma situação que essa gestão, voltando um pouco ao assunto, já que o São Paulo, e daqui a pouco a gente vai falar da questão do Alisson, né? Virou o time mais café com leite do Brasil, então é muito fácil o São Paulo ser passado para trás, esportivamente falando, porque as preocupações agora você entende onde estavam, né? Então a pior tabela do campeonato é a do São Paulo, o menor intervalo de jogos é o do São Paulo. É óbvio que os caras não sei o que, é o do São Paulo. Então é sempre essa situação, né? A estreia do São Paulo é no contra o campeão brasileiro, e assim vai. Né? O campo, o árbitro é fulano, e assim vai. O São Paulo é uma instituição sem comando esportivo, né? E a questão do Alisson também vai entrar um pouco nessa conversa. E, além de tudo, é o clube da Série A que tem menos dinheiro para investir no seu departamento de futebol. Vamos falar do Alisson já, porque ele já emenda e já fala do Corinthians, né? Então, a proposta, quer dizer, a pedida do São Paulo foi 1,5 milhão pelo empréstimo, mais os salários pagos pelo Corinthians
e mais 2 milhões caso o Corinthians queira escalar o Alisson nos jogos contra o São Paulo. É isso que está na mesa. E mais uma quantia em euro por desempenho, partidas jogadas pelo Alisson, seria ultrapassar uma meta de 2 milhões e 500. 2 milhões, 2 milhões e 500 mil euros se o Alisson acho jogar... que é 250 mil euros. 250 mil euros se o Alisson... Aí fica bom. Se o Alisson jogar mais que 45 minutos em 50% das partidas, essa é a proposta do São Paulo para o Corinthians quanto ao Alisson. Bom, não é só o empréstimo, é um empréstimo para um rival, aquela história que a gente vem falando bastante, né? Pois é, né? Eu acho que essa situação é um negócio curioso, né? O corintiano não acha um bom negócio, o São Paulino também não acha um bom negócio, né? Então tem essa circunstância. O Dorival Júnior acha um bom negócio porque ele quer o jogador de qualquer forma. Essa proposta do São Paulo exige também garantias, porque o Corinthians declaradamente não quer pagar. O Corinthians está no mercado contratando 50 jogadores depois do transfer ban e diz não ter dinheiro para pagar para o São Paulo. Então, uma coisa não cola, né? O Corinthians está tentando contratar o Júnior Santos agora, contratou o lateral do Peñarol, o Corinthians, depois do transfer ban, vai contratar mais de 5 jogadores. Você pode apostar com isso. Então, de novo, futebol separado do resto, né? E o São Paulo não pode fazer caridade com o rival, né? Que não quer pagar pelo jogador. Então, o jogador quer ir. Paciência, não vai para outro lugar, né? É essa circunstância. Você negociar um jogador com o rival tem que ser de uma forma muito especial e não de uma forma caridosa, porque o treinador do rival quer e o jogador quer, né? E acho que isso pegaria... E tudo o que acontece no São Paulo deixa ainda mais complicada essa negociação para o São Paulo. Desgasta ainda mais, né? Porque é aquilo. De novo, ele se vê, o São Paulino, sacaneado por uma negociação dessa. Então, vamos ver como é que o Rui Costa vai definir. Eu acho que o papel do Rui Costa não é simples, não foi simples no ano passado, que é fazer futebol sem dinheiro. Então se eu mandar o Alisson 1,5 milhão, mais 7 milhões que ele receberia o ano todo, eu economizo tal, abro espaço na folha tal. O São Paulo acabou de perder 2 atacantes pro Vasco da Gama, meu velho. Como é que tá o Vasco da Gama? Está em recuperação judicial. O Vasco da Gama contratar o Nestroso e o Brenner. O São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém. Nem o lateral do Mirassol para pagar antes para ele vir antes. Não existe fazer futebol dessa forma. Ainda bem que o São Paulo tem garotos com algum lastro com o torcedor. O torcedor do São Paulo, ele se vê aqui. E o São Paulo, o maior investigado da gestão Casares era o responsável por Cotia. E Cotia sobreviveu, porque Cotia é forte, velho. Para derrubar a Cotia, nem tirando todos os ovos lá, não derruba. Então o São Paulo vendeu uma safra inteira, tem outra safra boa, está na semifinal da Copinha, tem 3 jogadores titulares já com o Crespo, porque não para. Não são jogadores fortes, são jogadores prontos, mas tem jogador. Porque senão, né, Cotia continua salvando o São Paulo. Só que está sendo dilapidada ou dilacerada ano após ano, a ponto do principal investigado desse caso dos camarotes e do caso do Aidar há 10 anos ser o responsável por Cotia, né? Então, que está agora no exterior, passando férias, né? Então, é isso que Ele está passando umas férias muito tranquilas. E por mais que tenha força a base do São Paulo, Cotia, uma hora não aguenta. Uma hora não aguenta. Uma hora não tem Agora, o meu caro Becker, é verdade que o corintiano também não morre de amores pela negociação? Olha, é sempre difícil a gente falar sobre o torcedor quer ou não quer, mas a impressão que eu tenho é que a grandíssima maioria não é muito favorável à contratação. Mas por qual razão? Porque não gosta do jogador, porque é caro? Porque tiraria espaço de alguns jogadores do Corinthians que subiram ano passado, como por exemplo o André, ou mesmo o Matheus Pereira, que voltou agora para o Corinthians, que estava no Fortaleza.
Após o clássico paulista que o São Paulo deixou escapar o resultado nos últimos minutos, o São Paulo enfrenta a Portuguesa hoje com um time mesclado. Estreia de Dória, Tolói voltando a atuar provavelmente como titular, Caleri voltando a atuar como titular, talvez teremos também o menino da base, o Pedro, também atuando como titular. Crespo mudando e tentando novas maneiras. E sinceramente, esse time com Ferreirinha e Luca me agrada bastante. Já falei pra vocês, eu sou muito fã do famoso 4-3-3, aquela escalação clássica que era utilizada por anos no futebol aí brasileiro e internacional. Gosto muito, só que o São Paulo, infelizmente, tem poucos pontas, não tem nenhum meia. Tem que fazer algumas improvisações para atuar dessa maneira. Mas hoje acho que é um jogo... A Lusa não é um time tão forte. O São Paulo também está poupando para o jogo do final de semana contra o Palmeiras. Acho que é uma boa oportunidade de mais uma vez o Crespo usar essa formação. Porque no jogo que ele utilizou foi debaixo daquele dilúvio contra o São Bernardo. Então não deu para a gente ter uma noção de como esse time vai se desenvolver. O jogo contra o Corinthians, lá com os 3 volantes, deu pra gente sacar mais ou menos como esse São Paulo vai funcionar. O jogo contra o São Bernardo não deu pra entender, não deu pra analisar como esse São Paulo vai se portar com 2 pontas. Felizmente, aquele dilúvio lá, o São Paulo demonstrou ser um time mais veloz, ser um time mais interessante. Mas não dava. Não dava pra jogar, não dava pra carregar a bola. Não tinha o que fazer, tanto é que o gol veio de bola parada. Então, hoje, talvez seja a melhor oportunidade nós teremos agora esse começo de ano para a gente ver, e o Crespo tá mudando, eu já falei isso. Tem gente que acha que o Crespo é um técnico limitado, que só sabe jogar de uma maneira. O Crespo tá mostrando que se ele tiver peças, ele muda o sistema. A gente tinha o Zubeldia, que era só o 4-2-3-1, só o 4-2-3-1, o Crespo, se ele tiver peças, ele muda. Se ele tiver 2 meias, o Crespo pode até jogar num 4-4-2. Como o Rogério jogava. Agora que ele tem... O Danielzinho chegou, ele pode jogar com 3 volantes e o Lucas à frente dos 3 volantes. Se chegar mais pontas, ele pode jogar mais vezes com 2 pontas. Vai ter jogo que ele vai voltar para os 3 zagueiros. 3 zagueiros, 2 volantes e o meio para frente. Vai ter jogo que ele vai fazer isso. Só que precisa de peça, precisa... Eu tô falando nem de reforço, eu tô falando que os jogadores estejam à disposição. Que o Caleri esteja à disposição, que o Lucas esteja à disposição, que o Ferreirinha e o Luca estejam à disposição, que o Danielzinho e o Marcos Antônio estejam à disposição. Esses caras só precisam conseguir jogar, que o Enzo, que o Wendel esteja à disposição. Você jogar com 3 zagueiros é muito melhor você ter o Wendel, que é um cara que tem profundidade, que tem técnica do lado esquerdo, assim como o Mike. Então, peças, e eu não tô falando nem de reforço, eu tô falando de estarem disponíveis. E aí você consegue jogar, que aí você consegue montar esse time de vários modelos, de várias maneiras. O jogo de hoje, claramente ele tá poupando, testando, e ao meu ver, de forma assertiva. Tentando dar entrosamento para esse time em outro, tanto não só em peças, mas também em modelo de jogo. Temos que ver como esse time vai se portar defensivamente. No jogo contra o São Bernardo, teve buraco. No jogo contra o São Bernardo, se fosse um time melhor qualificado, a gente poderia ter tido problemas. Vamos ver como esse time vai se portar. Um jogo, ao que parece, em estado campo normal, sem ser debaixo de um dilúvio. E contra um time que não é tão qualificado assim, mas pelo menos a gente talvez vai poder analisar e testar esse time do São Paulo. O Caleri, com o passar do tempo, vai ser titular novamente. Eu acho que quando for dupla de ataque, vai ser Luciano e Caleri, não tem pra onde correr. Quando for trio de ataque, aí o Luciano vai pro banco e a gente vai ter Ferreirinha e Luca. Em alguns momentos acho até que o Luciano pode jogar de 10, mas eu creio que o Crespo vai dar prioridade pro Lucas atuar ali, pro Lucas atuar tanto nesse sistema com 2 pontas, como no sistema com 2 atacantes. O Lucas, a princípio, a priori, vai ser esse camisa 10, vai ser esse cara que vai jogar ali atrás dos atacantes, à frente dos volantes do São Paulo. Apesar do Lucas não ser um organizador, não ser um 10, tem características que facilitam a arrancada,
Pô, se tem uma roubada de bola ali, você dá a bola no Lucas e o Lucas arrancar, o cara... No jogo contra o Corinthians aconteceu isso várias vezes. O São Paulo roubava a bola, ou mesmo achava um bom passe pro Lucas, o Lucas ia arrancar, vinha alguém falta e o juizão dava amarelo. Isso vai amarelando os caras, isso vai deixando os caras mais veacos. Vai 2 marcar o Lucas, sobra alguém. Cara, então o Crespo tá tentando. A gente não pode criticar o Crespo por não tentar. O Zubeldia não tentava. O Crespo, pelo menos, tentar, ele tenta. Tá mudando. Vamos ver como vai se desenrolar esse jogo aí hoje, logo mais à noite. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!